Mas assim, a forma mais fidedigna, tá? A única forma, na realidade, que tu vai ter 100% de certeza do Health Score e de todas as outras métricas de CS, tanto quantitativas quanto até qualitativas da base, é fazendo o call individual mensal com 100% da base. Para o funil de 30 minutos, faz mais sentido focar a promessa em um tema estratégico específico, tipo comercial, captação, conversão ou em uma transformação mais ampla. Cara, o que eu percebo como tendência é fazer promessas mais específicas sobre quase que uma sessão estratégica temática, saca? Como se tivesse um tema específico ali, tipo uma só de comercial, uma só de captação de cliente, uma só de, tá ligado? Como se fosse nichado ali por tema. Mas, cara, eu não acho que é um gap atual dos teus números, assim. Os teus números, eles estão condizentes, sacou, Juan? Eu acho que é um jogo de realmente destravar volume, fazer mais e melhor, converter, ganhar confiança e naturalmente vai fluir, saca? Acho que esse lance Sim. que eu falei do NPQ vai te ajudar pra caramba no processo de conduzir. E, mano, lembra do case do teu escritório, irmão. É, Fica com o isso. case na cabeça e vende esse case, brother. Vende o case dos É mentorados, esse- case, e vai pra cima. Acho que esse é o game, mano. Tá ligado? Na sua visão, quais métricas o time de produto e CS deveria priorizar para avaliar de forma confiável se o mentorado está realmente engajado e caminhando para o sucesso? Velho, teve uma palestra no High Circle de Brasília, da Laís. É obrigatório aí para vocês assistirem, tá? Ela abriu todo o processo de CS deles, eles acompanham muito bem essa parada de Health Score e entre outras métricas de CS. Ela abriu o by the book inteiro lá de como eles fazem, mano, vale a pena demais. Mas assim, a forma mais fidedigna, tá? A única forma, na realidade, que tu vai ter 100% de certeza do Health Score e de todas as outras métricas de CS barra tanto quantitativas quanto até qualitativas da base, é fazendo o call individual mensal com 100% da base, ou a cada 45 dias. Então, é tendo um time de CS que consegue fazer call individual mensal ou a cada 45 dias com 100% da base. É isso que eles fazem lá na NSF. Eles têm um processo e cada reunião, consultor lá o CS, ele mapeia tudo sobre o cliente no documento padrão que eles têm e aí assim eles conseguem ter 100% de dados sobre a base, né? Então, essa é a forma mais fidedigna possível, é essa, né? É E saber aí você do. vai reativando, né? Quem tá parado, você vai sempre correndo atrás, né? Exato, e também, tipo, tu tem ali um fluxo de acompanhamento muito mais próximo com a base, né? Tu consegue garantir sucesso, consegue trazer para perto, então é uma parada que faz diferença, velho. Então, o desafio é o quê? É ter um time de CS que consegue fazer esse processo, ter uma lógica quantitativa de volume de cliente por Isso, eu ia ser. te perguntar, se você tem uma ideia, assim, Cara, vou assim, lá, vou jogar para você aqui. A gente deve ter 400 ativos na mentoria mais básica, e na mentoria mais avançada, ali, custa um pouquinho mais caro, a gente deve ter uns 150. Essa a gente busca deixar menor mesmo de propósito, para ter um acompanhamento mais próximo. Mas a outra a gente busca mais volume. Então, não sei se teria alguma regra diferente, como é que você faria? cara, é uma lógica para fazer call individual mensal, tem que ter uma lógica que cabe na agenda do consultor, né? Se ele fizer tipo umas 4 calls por dia, em dias úteis ele consegue fazer 88 calls no mês, né? Consegue ter 88 clientes na base. Não vai ser a maior qualidade de todas, talvez, mas é um número que cabe. Entre 60 e 80 eu acho que é um número legal, né? Então, a Laís fala sobre isso lá na palestra dela também, vale super a pena assistir ali para ver o que vocês conseguem implementar. Mas a visão é mais ou menos essa, mano. 4 calls dia ali, se for o trabalho principal do consultor, 4 calls dia, e aí o resto é rotina interna e WhatsApp. Então dá para fazer uma agenda do CS ali que consiga passar por esses pontos. Então, Boa. essa é a forma número um, né? A forma número dois é, porra, check-in, né? Formulário. Tipo, mensal ali para ir acompanhando o resultado da turma, só que nunca vai ter 100% de resposta. Qual a melhor forma de implementar o time de CS de maneira gradual, considerando base atual, ritmo de crescimento e impacto no fluxo de caixa? Assim, qual que é a visão, velho? Vocês têm 550 clientes, mais ou menos, né? Se a gente for pensar na lógica do primeiro produto, 1 para 80, a gente teria que ter ali 5 CS, né? E olhando, Uhum. e principalmente no ritmo de aquisição que vocês estão, a tendência é que essa base se mantenha e cresça um pouquinho, porque vocês perdem muita gente todo mês, mas também deve ter um Aham. crescimento ali. Então, acho que uns 5 CS ali e uns 2 CS no outro produto. Então, tem um gap ali de 6 CS, né? Que assim, tem que obviamente construir aos poucos, avaliar o orçamento da empresa também para não
criar um custo de 30, 40 pau por mês do nada, que pode ser muito relevante para o fluxo de caixa, mas talvez fazer só aos poucos. Eu gosto da ideia de trazer CS que é CS mesmo, velho. Gente que tem experiência como CS, pleno, sênior ali, e aí tem que entender se com esse volume de CS já vai eventualmente ter um líder, né? Aí tem que entender melhor Uhum. se vai numa pegada mais top-down, tipo, traz um supervisor e ele ajuda a montar o time, ou se vai na pegada de montar o time, o Felipe toca e aí depois traz um supervisor. Tem meio que esses dois caminhos ali, tá ligado? Tem que entender orçamento, prioridade, etc. Então, mas assim, de imediato dá pra considerar trazer ali uns dois, três CS Dois, ali. três, né? Em que momento faz sentido manter a renovação com o comercial e quando você recomenda migrar definitivamente essa responsabilidade para o CS? Justamente por ter a confiança, por estar todo dia ali, por ter contexto do negócio do cara, por ter ajudado o cara, por ter uma conexão. É por isso que tem que vender, entendeu? E é uma Uhum. renovação, né, velho? É tipo, cara, Uma venda tem. mais tranquila, né? Exato, pô, ainda tem isso para ser conquistado. Então, meio que a lógica para tu vender renovação de qualquer coisa, cara, olha o que tu já fez, olha o que ainda tem para ser feito, vamos junto. Então, o CS ele tem muito mais contexto para fazer isso, mas óbvio que com o CS, 560 clientes e a estrutura que vocês têm, muito Não, provavelmente não. o Com- caminho que vocês foram provavelmente foi mais eficiente no Uhum. contexto que estava, mas aí, para transitar isso ao longo do tempo, acho que vale a pena, né, formar o time primeiro, Formar criar, o time. Legal. e aí Pô, avaliando. acho maneiro. Depois eu chamo aí o time de CS também para ver como é que funciona um procedimento de vendas para a gente aprender e trazer para cá. É, Fechou, fechou. Mas não tem segredo, não. É bem. Call, recapitula o que foi feito, mostra os próximos passos, é faz uma. mostrar que tem próximo passo, né? É mostrar uma visão de continuação, né? É isso, Boa. velho. Quais métricas você considera decisivas para entender se o negócio já está maduro o suficiente para justificar um evento presencial? Quando a gente tem a oportunidade de lançar um high-end para quem é cliente, mano. Porque pensando em termos de aquisição, nunca vai compensar um evento, brother. Teu CAC vai ser muito maior no evento do que no perpétuo. Tu traz 60 clientes novos por mês. Para tu trazer 60 clientes em um evento, tu vai precisar meter papo de 300 pessoas ali, tá ligado? E um evento com Uhum. 300 pessoas em São Paulo vai custar ali na baixa uns 450 pau, 400 pau, para trazer 60 clientes. Então, teu CAC vai ser muito alto, tá ligado? E o esforço também e tal. Óbvio que tem um benefício de brand, etc. E também teu ticket médio ele não é muito alto para justificar um CAC alto de evento. Então, assim, a única parada que compensaria fazer um evento é duas coisas, né? Primeiro, brand, movimento e etc., que é relevante, mas o principal, pensando em KPI, receita e tal, é de fato ascensão, tá ligado? É high-end. Então, é pegar tu Ascensão. o Boa. produto, acender ali para um ticket mais alto, que tanto vai ajudar a compensar o evento, quanto vai acender essa base, tá E ligado? aí Então, você faria ele com foco, o primeiro, assim, com foco mais base mesmo, levar menos gente, fazer um evento um pouco menor, ou já para frio junto? os dois, os Os dois. dois? Dentro da nossa lógica, como é que funciona, né? Tu tem ali o perpétuo funcionando, trazendo base, empilha base. Deixa eu compartilhar a tela sobre isso, acho que vai ser melhor. Faz o jogo de perpétuo, que é esse aqui que vocês já fazem bem pra caralho. Múltiplos funis, gerando call, vendendo o produto principal. Tu vai chegar no Uhum. evento, vai ter uma base aqui empilhada desse produto aqui, como tu tem 500 e tantos clientes, e tu vai ter uma base também de lead aqui que nunca comprou nada empilhado. Chega no evento, tu tem a metade do evento sendo base interna, metade sendo base externa, tá ligado? A base interna é de quem é mentorado, a base externa é de quem não é mentorado. A base interna tu maximiza LTV, a base externa tu faz a primeira venda. Então, se tu bota ali, por exemplo, 200 clientes, 200 que não são clientes, ou sei lá, 150, 150, enfim, tu vai ter ali o ideal, né? Seria tu ter uns 15, 20% de ascensão. Então, dos 150 clientes, tu acender ali papo de, porra, 25, 22 a 30, né? Uhum. Para um produto, por exemplo, de 18 mil, na realidade de vocês, tá? Que aí seria um high-end, um mastermind, não sei, a gente poderia pensar nessa lógica depois, mas aí daria os 540 pau de receita e dos 150 de fora, converter os 30%, seriam 45 vendas, no ticket médio ali de, sei lá, ticket médio de vocês é uns 4,5, né, no Perpétuo? A gente está conseguindo aumentar agora, é um dos KPIs aqui. A gente está
batendo esse mês 6,3. A meta para o trimestre é bater 7. Boa, supondo que no evento, para justificar, seja um ticket médio de 8,5, a gente faria ali 382 com quem não é cliente. Então, 45 aquisições, 8,5, 382. Então, a receita com quem já é cliente ela é mais relevante do que a receita de fora, mas os dois juntos faz 400 e tanto com quem é cliente, 380 e Botaria tanto. uns 700 mil e investindo uns 400 e 500 mil. É, botaria uns 700 mil lá dentro, né? Só que aí, investindo esses 400 mil, tu teria que ter uma lógica ali para levantar uns, porra, pelo menos uns 250 pau na entrada, né? Com ingresso e patrocínio. Então, Ah, com ingresso. Ah, boa, boa. Ingresso patrocínio. se tu levanta uns 200, 220 mil com ingresso e patrocínio, tu toma um fumo de 180, né? E E aí lá esse, dentro ele volta. aí esse delta aqui de prejuízo na entrada é o que tu faz a conta do CAC, né? É o que tu dilui no CAC. Então, se tu tem, sei lá, um prejuízo líquido ali de 150 mil e tu traz ali, sei lá, 60 vendas lá dentro, 150 dividido pelo 60, dá um CAC de 2,5, por exemplo. Uhum. Então, a entrada, ela diminui teu CAC dentro do funil de evento. E reduz o risco também, enfim, ajuda no fluxo de caixa, uma série de coisas. Boa, Então, boa, assim, legal, achei é legal. muito estratégico, assim, para tu fazer esse movimento, tem que considerar muito forte o high-end, brother. Como vocês fazem o balanço entre a sessão estratégica e venda de ingressos para evento? Meio que assim, a visão é o seguinte, né? Isso sempre vai acontecer, de tu desligar uma parada e quando ligar, voltar pior. Isso é a coisa mais normal do mundo em qualquer coisa de tráfego, né? Qualquer coisa que faz tráfego tende a voltar pior. Agora, a solução para isso, mano, primeiro é nunca parar e tá sempre otimizando, entendendo qual métrica também destoa quando tu roda evento, tá ligado? Então, quando tu tá na pressão do evento de ingresso, qual métrica que vai pior na sessão estratégica? E aí tu precisa ficar muito de olho até no histórico disso para frente criar plano, mas quando estiver rodando, ficar de olho em tempo real. Via de regra, o que vai foder é lead. É lead, preço de lead. Os números para baixo, a tendência é que não fiquem piores, entendeu? Então, do lead para Entendi. baixo, tem que ficar igual. O evento não interfere em lead para baixo. Só interfere se o time de venda estiver muito dividido, estiver botando muita energia no evento, por exemplo, e soltar a mão do perpétuo, de high ticket, enfim, isso. Se os números para baixo. Então, assim, ó, se de lead e lead qualificado tiver pior, durante o período de evento é normal pelo evento. Se de lead qualificado para baixo tiver pior, durante esse período de evento, é basicamente o time de venda está dividido. Eu acho que essa é a resposta. E aí, pô, tu tem que entender se lead qualificado fica pior quando tu roda evento e quão pior fica. Entendeu? Quão pior fica. Se, pô, dobra o preço, triplica o preço do lead, ou a taxa de qualificação cai pela metade, tem que entender qual métrica que piora quando tu faz esse processo, tá ligado? Essa é a análise que tem que fazer. A tendência é que piore o preço do lead. Então, porque tu tá botando mais tráfego para a mesma base e o preço do lead ali vai conflitar. O ponto é quão pior fica e se dá para tu manter isso. Então, esse é o primeiro ponto de E vocês métrica. rodam para mesmo público, Henrique? Tipo, tá rolando os dois para público quente, boa? Sim, sim. É porque são estímulos diferentes, né? Um tu tá mandando o cara para reunião, outro cara tá mandando para evento. Então, assim, tem leads em momentos diferentes. Óbvio que piora. Tá. Mas tu roda mesmo assim, pode botar público frio para dar aquela diversificada, mas no final do dia vai ser esse desafio. E aí, uma outra parada que tu pode fazer. Então, o primeiro ponto é esse. E aí, o segundo ponto é o seguinte: é como é que tu faz para gerar call. O delta de call que tu perde dentro desse período de evento, se é que tu perde, o fato é que perde, muito provavelmente, mas tu tem que entender o quanto que perde, e aí esse gap que tu perde, tu tem que tentar suprir de outras formas durante esse período de evento sem ser com tráfego. Aí essa é a parada, entendeu? Então, pô, vamos supor que tu Tá. tava na média de 200 calls fora do evento, tá no ritmo de evento, perde 80 calls, vai para 120. Esse delta de 80, como é que tu cobre? Porra, se a gente criar uma lógica para o cara que comprar ingresso já marcar uma call, a recuperação de vendas do ingresso direcionar para um call também, o social selling bater mais forte no período de call, porra, prospectar a base mais listas antigas, prospectar forte lista antiga que comprou front, que passou por lançamento, etc. Porra, bater mais forte com e-mail e orgânico. Enfim, tem que pensar aí alternativas no dia a dia que vocês têm na manga para suprir esse gap. E aí, assim, tu consegue manter o ritmo, entendeu? Então, Gerar um essa tipo de outbound aí, né, mano, para lead, né? outbound para leads, né? Prospectar a base, listas antigas, né? Bota Ou, fé. porra, melhorar o social selling, ou... Enfim,
fazer alguma coisa que supra o gap. Então, primeiro, tu entender o tamanho do gap, entender qual que é o número que gera esse gap. Geralmente é preço de lead. E aí tu tem que entender até que ponto vale a pena talvez investir mais, até mesmo com lead mais caro, para suprir a meta que precisa. Aí essa é a primeira análise. E a segunda análise é o que que tu faz com esse gap. E aí esse gap, talvez tu não consiga cobrir 100%, mas se tu não fizer nada, tu não vai cobrir nada. Então, se tu fizer alguma coisa, tu cobre uma parte desse gap. Porra, joga uma meta maior para social selling, bota uma energia maior em social selling, ou faz mais orgânico, usa mais lista antiga, ou, cara, faz alguma iniciativa que desdobre para marcar nesse período de evento, entendeu? Acho que esse é o jogo. Estamos com novos CS e com dificuldade de alinhar a comunicação com os mentorados, e com isso temos muitos cancelamentos. Como resolver? O primeiro ponto é aprofundar no motivo de cancelamento, né? Vocês têm um processo de fazer reunião com o cliente que está pedindo para cancelar antes de oficializar o cancelamento? Não? Isso acontece? Sim, acontece sim, Henrique. E o que que o cliente alega também? Que quando ele fica sem uma direção, ele todo mês ele quer que a gente sente com ele e dê um plano estratégico para ele fluir no mês. Ah, minhas vendas esse mês tá ruim. Aí ele quer que o navegador faça esse planejamento de como ele vai melhorar, né, as vendas dele no mês. Tá Entendi. entendendo? Por que eu te perguntei isso? Porque muitas vezes o cara alega a primeira coisa que vem na cabeça é só para cancelar mesmo, mas a gente aprofundando pode ter outros motivos do cancelamento que a gente podia aprender com isso, sabe? Às vezes pode ser desafio financeiro, às vezes pode ser, enfim, algumas outras coisas que podem estar atrapalhando o cara por estar pedindo cancelamento. Então, esse é um ponto que vale Sim, a pena sim. aprofundar, assim, para ver o que que é. A segunda coisa que eu queria entender é o seguinte, dentro dessas calls individuais mensais que vocês fazem, vocês têm métrica da satisfação do cara sobre a reunião e sobre como está indo tudo? Vocês conseguem medir isso? Vocês têm alguma métrica atrelada à reunião ou não? Da reunião, não, a gente tem o geral, O geral, geralzão. Isso. tá. Isso é uma parada que vale a pena fazer, sabe? No final de todas as reuniões Tipo, rodar individuais, um NPS no final de cada reunião. é um CSAT, né? Que é Customer Satisfaction, satisfação do cliente ali, que o NPS ele é sobre o produto em geral, o CSAT ele é sobre aquela entrega. Então, meio que de 1 a 5, como você avalia essa reunião que foi feita. E aí meio que garantir que todas as reuniões tenham uma avaliação dessa, sabe? E aí, em cima do feedback do cara, inclusive, aprofundar para ir melhorando. Você pode antever, vocês conseguem ter uma noção assim, de quais CS estão tendo um bom CSAT, uma boa Legal. de uma assim, Bacana isso para aí, Camila. atuar em cima disso. Vale a pena. Tu estava no último encontro, né, Camila? Não sei mas eu acho que vocês saíram mais cedo. Tu e o Guga saíram mais cedo do último encontro. Não sei se vocês viram a palestra de Foi. Laís. Vocês viram a palestra de Laís? Da Laís, eu acho que eu peguei. Não, da Laís não, do Sami, né? É, Não, não peguei da Laís. cara, vale a pena assistir essa palestra, cara. Vale muito a pena assistir, porque eles que fazem isso muito bem lá, sabe? Então vale a Uhum. pena assistir essa palestra, inclusive vale a pena marcar um papo com vocês aí. Chama Top. lá eles para ver se vocês estão com a ideia e eles conseguem contribuir ali mais de perto. Eles são muito bons nisso. Mas o que eles fazem é isso, cara, eles conseguem ter essa métrica. Eles têm várias métricas, né? Do Health Score ali, é o cliente, o temperamento, essa métrica da avaliação do como a call está sendo produtiva ou não, o que poderia melhorar. Uhum. Eu acho que isso iria ajudar também, sabe? Ter uma métrica em tempo real. Até porque, por exemplo, se o cara até vira até um argumento a mais, né? De cara pediu para cancelar e diz que o acompanhamento é ineficiente, aí você chega Uhum. e fala, cara, mas as últimas 7 reuniões que tu fez aqui, tua nota foi 5 para todas. Como assim? Por Uhum. exemplo. E aí, de forma antecipada, vocês conseguem saber se o atendimento está sendo ruim ou bom, enfim. Esse é um ponto que pode ser bom de implementar. Uma outra coisa também é vocês entenderem ali se falar, cara. Se 100% da base está fazendo call. Vale a pena tentar fazer essa análise, assim. Acho que é um número que talvez seja fácil de procurar aí. Vale a pena. E aí tu avalia o seguinte, dos 400 clientes, 500 clientes vocês têm ativo na mentoria. Quantos que usam, quantas calls individuais estão sendo feitas no mês? Aí vamos supor que dos 500 está fazendo 150. Pô, tem um grande Uhum. gap aqui. E aí talvez entender quantos estão, fazer uma análise dos que cancelaram, desses que cancelaram, quantos fizeram seus calls, sabe? Uhum. E aí talvez vocês percebam que o cara que não está fazendo call é o cara que cancela, por exemplo. Entendeu? E aí o gap não está na qualidade da call, tá? Que esse cara não está fazendo call, então tem que fazer mais call. Então, eu acho que é muito de investigar mais a fundo o problema também, sabe? Então, esse é um Uhum. outro ponto. Então, o primeiro ponto seria analisar, fazer essa lógica
CSAT, né? De 1 a 5, como você avalia essa reunião e tudo mais, depois da Uhum. reunião. E a segunda lógica seria essa lógica de entender da base inteira quem que está fazendo reunião, qual o percentual da base que está sendo atendido mensalmente em reunião, Uhum. e fazer uma correlação com quem cancelou para entender se esses que cancelaram fizeram reuniões ou não fizeram reuniões. Se Uhum. tiverem no grupo que não faz reunião, significa que eles cancelaram porque eles tiveram reunião. Se tiver no grupo que faz reunião, significa que pode significar que talvez a reunião não esteja gerando valor suficiente, sabe?